né? Ele diz aqui o seguinte, cadê? Tá aonde aqui? A cultura aqui, o objetivo é caracterizar a cultura, analisar os principais instrumentos do processo cultural e relacionar ideias filosóficas que tratam do assunto com o pensamento espírita, né? Então, a gente vai trazer essa visão do que é cultura e do que significa filosoficamente e sob a luz da doutrina espírita, esse sentido desse conceito de cultura, né? Então, cultura pode ser entendida como cabedal de conhecimento de um indivíduo ou grupo social. Isso são definições usuais de dicionário, né? Então, cultura é o cabedal, é o conjunto, é o acervo de conhecimento de um indivíduo, individualmente, ou de um grupo cultural. A cultura de Welk, a cultura de Cida, a cultura de Rita, a cultura da nossa sociedade, a cultura daquela família, a cultura daquela região. Então, é um cabedal de conhecimentos de uma certa pessoa ou de um certo grupo social. Isso aí é uma visão de um dicionário, né? Ela indica a formação do homem, sua melhoria e seu refinamento. A cultura é esse instrumento de evolução da humanidade, né? É por isso que tem essa frase: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Inclusive, é o título do canal que a gente grava: amai-vos e instruí-vos, né? Porque já se disse que são duas as asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. O passarinho não voa com a asa só. Ele precisa voar com as duas asas para se manter equilibrado. E essas duas asas, que já se fala, que conduzirão o espírito a esses voos para a presença de Deus, uma chama-se amor e a outra chama-se sabedoria. Por isso, amai-vos, instruí-vos, porque a instrução é que nos conduz à sabedoria. A sabedoria é que nos conduz à formação da cultura. A cultura, na visão espírita, é evolução moral. Então, são as duas asas que a lei do progresso nos ensina: o progresso intelectual e a consequência desse, o progresso moral. Porque o progresso intelectual nos ensina o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Incentiva o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que a gente descobre o certo e o errado, a gente evolui moralmente, a gente se transforma moralmente. Então, daí essas asas, o conhecimento e o amor, né? Que a gente está vendo aqui. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e aformoseia-se por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a ao alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque pelo conhecimento, pela aquisição do conhecimento, pela sabedoria, recolhemos a influência dos vanguardeiros do progresso, que nos comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-os ao alto. O que a gente está fazendo aqui é estudando os vanguardeiros que passaram na frente da gente. A gente está estudando Jesus, a nosso guia, a nossa referência. O Evangelho de Jesus é um reflexo do seu pensamento, do seu exemplo, da sua vivência. Emmanuel, quando ele nos fala da interpretação desse Evangelho, ele passa para a gente a interpretação daquilo que Jesus quis dizer. Então, este conhecimento é o que nós adquirimos, recolhendo a influência dos que já viveram antes de nós. É por isso que os Espíritos nos dizem que o conhecimento, a sabedoria, nos aproxima daqueles que estão adiante de nós. Por que nos aproxima? Porque a gente passa a perceber, a pensar da mesma forma, com os mesmos valores culturais que eles já adquiriram, né? Então, quando você ensina
a um filho, você passa para ele uma sabedoria. Quando você ensina para um filho, você passa para ele uma cultura. E ele passa a viver melhor, porque ele aprendeu, ele adquiriu aquele conhecimento. Né? Então, esse pensamento é muito interessante. Através do amor, a gente nos valoriza para a vida, mas através da sabedoria, a vida nos valoriza. Né? Então, é muito interessante a gente perceber essas duas asas que a gente precisa para poder chegar nos altiplanos da glória. Essa passagem aí do pelo amor que acima de tudo é serviço ao Senhor. Livros da porta, a criatura se ilumina e a formoseia dentro do entendimento. Formoseia por dentro, né? Tem coisa mais linda? Na verdade, quando é uma frase belíssima de Emmanuel, em uma das páginas dessa lei, quando há cristianismo em nossos corações, o imperativo da ordem, não, da sabedoria e do perdão, tem imperativo de lei em nossas consciências. Ou seja, quando há cristianismo, quando há o amor por dentro, né, a atitude do amor, a atitude do perdão, ela tem força de lei em nossas consciências, em nossa conduta, em nossa vida. Ou seja, quando há amor, a criatura formoseia-se por dentro e ela passa a emitir o que ela é, porque a boca fala o que está cheio o coração. Né? Então, se eu expresso o que está por dentro, o que tem por dentro é que eu vou expressar. Então, se eu tenho amor, eu externo amor. E eu externando amor, eu mudo a mim e eu mudo o mundo que eu influencia. Como diz o poeta Flávio Leandro, quando o mundo muda, o mundo, né? Tudo muda ao meu redor, né? Então, a música é mudança. Então, quando a gente muda, o mundo muda ao nosso redor. Quando o mundo muda, tudo muda ao nosso redor. Então, se eu mudo, me preenchendo desse amor, eu me aformosei. Eu ilumino o meu ser. E o meu ser iluminado, ele é o semeador. E o semeador saiu a semear. Qual é a semente que eu semeio? É a semente que eu tenho. Se eu tenho o amor, eu vou semear amor. Né? Então, a conduta cristã, ela só pode ser compatível com a atitude do Cristo. Então, quando você vê uma atitude que é contra o que o Cristo faria, não é uma atitude cristã ainda. Né? Então, fazer o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O contrário é contra a lei de Deus. Então, agir com amor é agir em compatibilidade, em sintonia com o que o Cristo nos ensinou. Ao contrário disso, é ainda não agir. Eu ainda não vi a luz. Né? Então, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não é isso que o Cristo nos ensina? Então, se a gente não é reconhecido pelo amor que a gente tem, e o amor, meus amigos, minhas amigas, ele não é algo... O amor é verbo intransitivo. O amor é. O amor não... Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei e os profetas. Isso que Jesus nos ensinou. Resumiu. É aquilo que a gente comentava ontem. O Espírito Superior pega a lei e os profetas e dá uma frase que resume, que cabe todo o contexto. Quando Jesus nos diz amar a Deus e que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, são todas as coisas. Então, quando a gente diz amar a Deus, a gente ama o mundo que Deus criou. E amar o mundo que Deus criou é amar o contexto deste universo que a gente alcança. É amar uma planta, é amar um animal, amar uma criança, amar um desconhecido. É amar a oportunidade. Isso é amor. É por isso que amor é verbo intransitivo. Então, uma pessoa que ama é um sol. O sol não escolhe uma região de sombra. O sol brilha.
O sol ilumina. Eu não escolho a quem eu quero iluminar. Não, eu vou iluminar aqui, mas aquela casa eu não vou iluminar. Não, eu ilumino. Eu sou um ser amável, eu sou um ser amorável, eu sou um ser que ama, eu sou um ser que transcende, eu sou um ser em sintonia. Então, eu tenho esta capacidade de emitir esta vibração. E com esta vibração eu sintonizo. E com esta vibração eu aprendo. E desta vibração eu me alimento. Então, é por isso que o conhecimento, a cultura, as vibrações superiores nos aproximam. Porque a gente está ligado. Né? Então, é o que o apóstolo Paulo dizia: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, eu estou nesta sintonia. E eu estando nesta sintonia, eu não mais me permito agir como o homem velho que habitava em mim. O homem que odiava, o homem que batia, o homem que era violento, o homem que não perdoava. Este não fará mais parte do meu dia a dia, porque algo novo aconteceu na cripta misteriosa do nosso coração. O filho encontrou seu pai em dimensão de eternidade. Isso é uma página de Emmanuel também, chamada Glória Cristã. Porque quando a gente descobre essa verdade da beleza de servir ao Cristo, de estar sintonizado com o Cristo, algo de misterioso acontece na cripta misteriosa do nosso coração. A criatura encontrou o Criador. O filho encontrou o Pai em dimensão de eternidade. Ou seja, quando você descobre isso, maravilha-se a alma humana, deslumbra-se a alma humana. Né? É como diz aqui, aformoseia-se por dentro a alma humana. A criatura encontrou o Criador em dimensão, em perspectiva de eternidade. Puxa vida, era o elo que faltava. Era o elemento que não me alimentava. Era o equilíbrio que eu precisava. Era a luz que me guiava. Né? Era o alimento da minha alma. Era as respostas para as nossas indagações. Então, este é o propósito da gente se transformar. Essa é a condição da gente se descobrir. E aí a gente caminha. Já não somos mais as mesmas pessoas. De novo, o apóstolo Paulo, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então não importam mais as pedradas da estrada, não importam mais os impropérios, não importam mais as agressões, não importam mais os desequilíbrios, as injustiças, porque uma luz lá adiante brilha. Uma luz lá adiante brilha, e aquilo passa a lhe alimentar. Você passa a conhecer tudo aquilo ali, e nada é em vão. Porque aí, de novo, a realidade de Emmanuel. Toda realidade é do Espírito, e toda paz é a que vem do conhecimento de Deus e da justiça, das leis de Deus e de sua justiça, do conhecimento das leis de Deus e de sua justiça. Ou seja, quando você descobre isso, paz dentro de si. Paz dentro de si. O mundo pode estar pegando fogo, mas é um mundo material, que não é o meu mundo. Meu mundo é outra dimensão, é um mundo espiritual. Eu estou passando por isso porque é necessário. Então, a gente se desdobra diante dessa perspectiva. Né? Então, através do amor, valorizamos-nos para a vida. E através dessa sabedoria, somos pela vida valorizados. Por quê? Porque a gente passa a ser um embaixador desse amor. Porque quando a gente tem esse conhecimento dentro da gente, a gente é um embaixador desse amor. E não é pelas nossas palavras, é principalmente pelas nossas atitudes. Né? É como dizia Francisco de Assis: vão pregar o evangelho. Se preciso for, digam algumas palavras. Né? Então, quem prega o evangelho, quem prega o amor, quem prega esse código moral, não precisa falar. Precisa fazer. Né? É a atitude, é a ação de estarmos em sintonia com o que o Cristo nos apresenta e nos ensina. Né? Etimologicamente, cultura vem do latim, colere, quer dizer ação, processo ou efeito de cultivar a terra. Aí já é uma outra pegada de cultura. A cultura da cana-de-açúcar, a cultura do milho, a cultura do café. Aí é uma ação de cultivar a terra.
Trata-se de um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente a definição genérica formulada pelo antropólogo britânico Edward Taylor, segundo a qual cultura é aquele complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei e costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, é esse complexo de cultura, de conhecimento, de crença, de arte, de moral, de lei, de costume e todos os outros que formam a cultura de um povo. Então, este é um conceito mais amplo que traz o que a gente, quando entende qual é a sua cultura. Culturalmente, aquele povo é desse jeito. Por que culturalmente aquele povo é daquele jeito? Porque aquele povo acumula um complexo de conhecimento, de crença, de arte, de moral, de lei, de costume. É a cultura daquele povo, daquela região, daquele tempo. Né? E ele não trouxe uma forma igual com a né, de crenças de arte. Não. Assim, basicamente, pega a crença, o comportamento indígena, aí qualquer um, não estou dizendo assim, mas em qualquer lugar, como ele é completamente diferente dos nossos. A gente vai ver isso aqui mais na frente, que essas culturas mudam, mas há uma cultura moral que essa é a mesma, porque essa bebe na fonte universal. Então, a gente vai ver isso aqui. Então, há uma cultura que é dos homens, que ela é variável, mas há uma formação cultural que é moral, que ela bebe na mesma fonte, que são as leis de Deus. É aí onde a gente se iguala, é aí onde a gente se nivela, independente da cultura, da crença daquele povo que você tem, porque a gente está caminhando para isso. Né? Por ter sido fortemente associada aos conceitos de civilização do século XVIII, a cultura muitas vezes, é o que você está dizendo, se confunde com noções de desenvolvimento, educação, bons costumes, etiquetas e comportamentos da elite. Essa confusão entre cultura e civilização foi comum, sobretudo na França e na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, onde cultura se referia a um ideal de elite. Ela possibilitou o surgimento da dicotomia e, eventualmente, a hierarquização entre cultura erudita e cultura popular. Né? Então, havia aquele povo tem cultura, aquele outro não tem. Então, se separava. Era aquela história de quem tem eira, nem beira. Né? Eribeira era aquele negocinho do telhado, que o cara que devia ser eribeira que tinha mais capacidade. Né? Ou então pé rapado. Sabe qual é a origem da expressão pé rapado? Aquilo é um pé rapado. Sabe o que é a origem do pé rapado? Pé rapado, antigamente, as pessoas andavam de carruagem. E as ruas eram de barro, de lama, de tudo isso. Então, era comum que na porta das casas que tinham eribeira, tinha um buraquinho na parede que era para você raspar o sapato. Se você andasse de carruagem, você não andava na rua, então não sujava o sapato. E não precisava rapar o pé para poder entrar na casa. Se você era um pé rapado, você andava na rua e melava o salto do sapato, o solado do sapato. Então, para entrar na casa, você tinha que rapar a lama do sapato. Então, aqui é um pé rapado. Então, assim a nossa cultura que a gente vai formando ao longo do tempo. Fulano é um pé rapado. Por quê? Porque andava a pé, melava o sapatinho e tinha que raspar a lama para poder entrar na casa, que tinha eribeira. Então, essa é a questão. São as coisas materiais. Essas estão na Terra. As coisas de Deus estão numa outra dimensão. Né? Muito bacana a gente ir estudando e entendendo essas coisas, né? Inclusive nas reuniões mediúnicas. Porque muitos espíritos que a gente se encontra com eles nas reuniões mediúnicas estão vivendo uma cultura de um tempo, de uma época, de uma região que eles viveram. Se você não entrar neste psiquismo, você não sai com ele dali.
Você não pode falar para um espírito que está no século XV que ele olhe para a inteligência artificial. E que é isso, né? Você tem que entrar naquele momento. Por isso que o dialogador, o esclarecedor, o antigo doutrinador, precisa estudar, porque o estudo nos aproxima, para poder entender o contexto que aquele nosso irmão, que Deus nos permitiu dialogarmos com ele, tirá-lo daquela condição. Apresentar uma nova perspectiva. Então, é o conhecimento. Falando de quê? Da cultura dele. Eu não posso apresentar para ele uma cultura diferente. Eu não posso apresentar para um indígena, eu não posso apresentar para um muçulmano um sacerdote de outra crença. Porque ele não vai querer conversa com esse sacerdote dessa outra crença. O ouro dele era outro. E eu não tenho tempo, Welker, de apresentar para ele que somos um só rebanho e um só pastor. Isso é ao longo de muitas encarnações. A gente não vai conseguir passar essa cultura, que ela é milenar, da noite para o dia. Então, se eu não tenho tempo naquela janela de oportunidade que se abriu, por que eu vou abrir uma discussão filosófica secular? Não, eu vou dar o remédio que ele está precisando naquela hora. E para eu dar o remédio que ele está precisando naquela hora, eu vou entrar no mundo dele. Eu não vou exigir que ele entre no meu mundo. Eu vou tentar trazê-lo do mundo que ele está para uma brecha de uma perspectiva de um mundo que eu já percebo, né? Isso é empatia, é entender a dor do outro, é ajudar o outro a se esclarecer. Então, daí a importância da gente estar preparado, daí a importância da gente estudar, daí a importância da gente ter esse amor. Porque a gente não caminhou para Jesus. Porque a distância ainda é muito grande. Mas foi Jesus que caminhou até nós. Então, Jesus veio até nós. Jesus desceu dos altiplanos da glória, onde ele habita, e vestiu-se de carne e falou a nossa língua. Se nós somos, ou tentamos ser, embaixadores do Cristo, o que é que a gente tem que fazer com aqueles que sabem um pouco menos do que a gente hoje? A gente também tem que ir ao encontro deles. A gente não tem que querer que eles venham ao nosso encontro. A gente tem que descer, apagar a nossa luz, se é que a temos, e chegar até ele. Então, esse é que é o segredo. E Jesus nos ensinou. Jesus caminhou até nós. E ele falava através de parábolas. Para a gente entender. Para que a gente entendesse. Então, Jesus vem de uma região e veste-se de carne e dá a mão, e exemplifica, e mostra. Jesus não ensinou falando, Jesus ensinou vivenciando. Então, a arte de doutrinar é a atitude, é a ação de fazer, de viver e de vivenciar. Né? Então, muitas vezes, essa nossa conduta de fazer é ir ao encontro do sofredor. É tentar entrar na cabeça daquele sofrimento, entrar na história daquele sofrimento. Eu chego lá para um espírito que se apresenta numa reunião, se eu estou aqui, eu quero pegar quem me colocou nesse calabouço, que eu estou aqui preso há não sei quantos anos. E qual é o contexto dele ter sido colocado naquele calabouço? Talvez sejam os cristãos do século II, do século III, que tenham sido jogados num calabouço há 2.000 anos, há 1.800 anos atrás, porque seguiam o Cristo. Mas seguir o Cristo naquele momento era uma heresia, era uma bruxaria, era um crime, porque aproximava o plebeu do príncipe, do rei, da sociedade, da aristocracia. E ela não podia aceitar que um simples mortal como nós, pudéssemos ser da nobreza de Roma. Então, por a gente achar que Jesus era esse mensageiro desse reino de paz e luz, onde iguala a todos, isso era uma heresia. E se eu acreditasse nisso, ele me chamava e me condenava e dizia:
abjure esse seu Deus. Acredite no meu Deus. Zeus, Vênus, Afrodite, Apolo, os deuses da cultura grega, da cultura romana. Abjure seu Deus, Jesus, e honre a César. Se você não fizer isso, você vai ser condenado ao exílio, ou ao calabouço, ou à morte. Era o caminho que você tinha. Ou era exilado, ou era preso, ou era morto. Então, estas almas que foram condenadas por seguir Jesus, muitas vezes eram mortas, eram assassinadas na frente de sua família. Então, você achar que essas pessoas chegar para ela e dizer, meu irmão, você tem que perdoar, você tem... Não quer conversa. Você tem que entender aquele contexto, dizer, meu irmão, o equívoco faz parte da história da humanidade. Todos nós nos equivocamos, estávamos todos lá. Ou seja, você se iguala. Você vai para lá. Mas há uma perspectiva de eternidade onde nós somos antepassados de nós mesmos. Ninguém está isento do erro, ninguém está isento da culpa, mas a gente caminha para a glória. Então você tenta ir para lá e andar com ele. Não é dizer, você sair, mas você tem que sair. Não tem nada. Você tem que começar a internalizar essas questões. Então é importante você conhecer a história da humanidade. Porque a história da humanidade não foi construída em cima de flores, de poesias, de romances. Foi construída em cima de traição, de guerras, de derramamento de sangue, de tudo isso. Né? Então, é preciso a gente conhecer tudo isso. Isso é um subsídio para a formação de uma cultura espiritual. Nós somos espíritas, então nós temos uma condição de formar uma cultura do espírito. Essa cultura do espírito nos auxilia e amplia o nosso olhar. A gente não pode olhar mais da mesma maneira. Né? Então, cultura do latim colere quer dizer ação, processo ou efeito da cultura de cana, ou pode ser entendida como um cabedal de conhecimento de um indivíduo ou grupo social, que é mais o conceito que a gente está acostumado. Né? A cultura representa necessariamente todo o acervo de conhecimento e experiências morais e intelectuais adquiridos por um povo, nação e pela humanidade. Isso é um dicionário, do dicionário. Né? Ela tem 3 ideias que usualmente se vinculam ao conceito de cultura. A contracultura, a mentalidade dos que rejeitam e questionam valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Ou seja, está sempre questionando uma cultura que faz parte. Né? Então, é um viés da ideia de cultura. A cultura de massa, que é entendido como formas culturais, música, literatura, etc., selecionada, interpretada e popularizada, visando disseminação junto ao maior número de pessoas, e a cultura popular, o folclore, conjunto de costumes, tradições orais, lendas, manifestações de um grupo social. Ou seja, são derivações do conceito de cultura que a gente vai entendendo que está tudo dentro de um pacote só. Né? O conceito é muito amplo para a gente compreender tudo isso. Né? Para a filosofia clássica, cultura traz o significado de formação do homem, sua melhoria e seu refinamento. É um pouco isso que a gente estava conversando aqui. Essa formação corresponde ao sentido grego de paideia, ou humanitas, dos latinos, educação do homem pelas boas ou belas artes, próprias da espécie humana, tais como a poesia, a eloquência, a oratória, a filosofia, etc., às quais se atribuíam a capacidade de formar o homem verdadeiro, genuinamente perfeito. Neste sentido, o homem só se realiza pelo conhecimento de si mesmo e pela vivência na comunidade, na polis. Polis é cidade, né? Trata-se do conceito do homem como um animal social ou político, que Aristóteles tinha esse conceito. Né? Isso também está no dicionário de filosofia. Outro conceito de cultura, utilizada pelos sociólogos e antropólogos, isso aí a gente focou isso aqui, indica ser o conjunto dos meios de vida criados, adquiridos e transmitidos de uma geração para outra, entre os mesmos de uma determinada sociedade. Assim, cultura pode designar tanto o modo rústico de cozer um alimento, quanto uma sonata de Beethoven. Isso é interessante, porque você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com a preta velha que cozinhava na casa de seus avós, a cultura de fazer um determinado alimento, uma receita.
é a cultura, é a tradição de uma determinada região. Mas também uma sonata de Beethoven é cultura. Então, traz esse arcabouço de informações, né? Então, a gente tem as culturas de uma determinada região, uma certa crença de você pensar, de você agir de uma determinada maneira. Que quantas questões desse tipo a gente aprende no interior? Que tem uma crença que tem que rezar no dia de São José, porque se não chover no dia de São José, não tem milho no São João. São crenças, é a cultura popular que você adquire tudo aquilo ali, né? Ao longo dessas tradições. Mas também uma sonata de Beethoven é cultura, porque você entra no espírito de Beethoven para entender por que ele compôs, com que sensibilidade ele compôs aquela canção, aquela sinfonia. Então tudo tem uma graduação do conhecimento e da percepção das coisas, né? Então, também é importante a gente ter uma reflexão que as nações se constroem em cima de um território, de um povo, de uma cultura. Então, ao longo da história da humanidade, as nações, elas cresceram dessa maneira. Então, povo mais cultura, mais território, formam uma nação. Então, aqui um mapa do Brasil. O povo brasileiro, a cultura do povo brasileiro e o território do povo brasileiro. Isso é uma nação. Que quando você coloca em cima disso leis próprias, você tem um governo. Então, você tem um Estado-nação. Então, é assim que as coisas acontecem. Você tinha um território que era ocupado. Neste território, você botava um povo. Neste povo, você tinha uma cultura. Nesta cultura, você tinha arenas, que era o quê? Era onde você discutia os caminhos dessa cultura. E você tinha agendas, que é onde você afunilava, você convergia nessas discussões. Em cima disso, você criava as legislações, as suas leis, e aí você formava o seu Estado. Então, ao longo da história da humanidade, a humanidade se construiu assim. Território, povo, cultura, arenas, agendas, legislações. Então, o conceito de Estado-nação de hoje é povo, mais cultura, mais território, mais um governo, que são as legislações. Isso forma o conceito de Estado-nação. Então, a cultura está inserida em tudo isso aí. Isso é um contexto mais de geografia, de geopolítica, para a gente compreender esse conceito que é mais amplo, né? Sim, é onde a gente vai entrar agora na pegada espírita, da questão cultura como moral. Exatamente isso. Respeitando-as, né? Aí chega a cultura. A doutrina espírita oferece visão abrangente da palavra cultura, destacando não simples acúmulo de conhecimento, mas também aprendizado moral. É aquilo que a gente estava falando, né? Daí a importância que se dá à afirmação do Espírito de verdade. Espírito, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Emmanuel esclarece a propósito como os orientadores espirituais consideram o patrimônio cultural adquirido pela humanidade terrestre. Todas as expressões de cultura humana são apreciadas na esfera invisível, como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Então, no mundo espiritual se respeita esse esforço da gente adquirir cultura, da gente adquirir sabedoria e conhecimento. Todavia, é preciso encarecer que neste outro lado da vida, a vossa posição cultural é considerada processo, não fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria. O fim é a perfeita sabedoria. É a síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Ou seja, o campo da matéria Não, quando ele fala aqui que no outro lado da vida é o mundo espiritual, é como o mundo espiritual observa. De lá eles observam que o esforço na encarnação é para adquirir esse conhecimento.
que, em síntese gloriosa, é a alma que edificou-se a si mesma, através de todas as oportunidades encarnatórias de trabalho e de estudo da existência material. Entre a cultura terrestre, daqui da Terra, e a sabedoria do espírito, há singular diferença, que é preciso considerar. É aquilo que você está dizendo, como Deus vai colocando cada cultura no seu tempo. É a cultura terrestre. A primeira, a cultura terrestre, se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos, que se constituem seus expositores dentro das mais evidentes características de instabilidade. A segunda, que é a sabedoria do espírito, porém, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Ou seja, a cultura terrestre é coisa daqui, do tempo e do espaço. A sabedoria do espírito é aquisição sua, é aquisição nossa, que a gente acumula nas diversas experiências que tivemos em inúmeras culturas terrestres, que todas elas foram importantes para formar o ser que eu sou hoje, mas que ainda não é um ser acabado, porque eu ainda vou vivenciar inúmeras outras experiências de cultura terrestre. Está entendendo? Então, quando eu vou dialogar com alguém que está preso numa cultura terrestre de um determinado momento da história da humanidade, eu não posso fazer essa ponte obrigando-o a caminhar. É trajeto, é caminhar junto. É aprender com quem já passou. Se ele quiser. Se ele não quiser, é no tempo dele. Né? Então, sábio é quem aprende com os outros. Quem não precisa cair para aprender a caminhar. Não é muito melhor que a gente ouvisse o conselho dos pais? Porque todas as vezes que a gente não ouve o conselho dos pais, a gente cai. Mas a gente não, eu preciso fazer por mim mesmo. Tudo bem, é a experiência que você vai adquirir. Você caiu, mas aprendeu a levantar. Mas sábio seria se o cara dissesse, ó, por aí não vai não, porque você vai quebrar a cara. E se você acreditar, seria muito bom. Não é isso? Então, pois não. Esses índios que ainda hoje, neste momento que nós estamos vivendo, ainda não foram acessados pelos humanos. Eu acho perfeito. O que me chama a atenção é o seguinte: ele sobrevive. A violência de Deus botou ele em uma condição de que, assim, ele não precisou de uma macarrão com o nosso costume, da nossa carne, do nosso. Eles sobrevivem fisicamente, de forma carnal. E daí, por causa disso daí, aí ele já vem também com essa musculatura. Isso sim. Espiritual. Veja, ele está numa condição de evolução que pertence àquele momento que ele vive. Aquela época que ele vive. Se ele trouxer outra informação intelectual de sabedoria, pode facilitar a vida dele. Pode facilitar a vida dele. Por exemplo, se ele faz pão no moinho, pegando trigo, colhendo, quebrando e fazendo aquele processo artesanal, é uma coisa. Mas ele passa o dia todo fazendo aquilo. Ele podia estar ocupando o tempo dele para fazer outras culturas, outras coisas. Por exemplo, ele está aprendendo, ele está evoluindo naquela cultura. Né? Então, por exemplo, quantas profissões mudaram ao longo do tempo? Porque a inteligência humana foi capaz de fazer. Quantas profissões vão existir daqui a 20 anos com o advento da inteligência artificial? O Elke está estudando nutrição. Então, ela está estudando nutrição para alguém contratar uma consulta com ela, para ela dizer o que a pessoa deve fazer. Daqui a 20 anos, será que não tem uma plataforma que o cara vai pegar os exames dele? Ele não vai nem dizer, ele não vai nem mandar os exames dele, ele vai tirar o sangue dele, a tecnologia vai pegar o resultado do exame, mandar para uma plataforma, a plataforma já vai interpretar e já vai mandar dizer o que ele vai fazer. E já vai estar integrado com alguém que já vai fornecer o alimento que ele precisa comer. Aí você vai fazer o quê nesse caminho? Você vai usar o seu tempo para a alegria dos céus e esvaziar os infernos, para ajudar aqueles que estão em civilizações
mais atrasadas para levá-los para essa condição. Quantas profissões existirão daqui a 10, 15 anos? Sei lá. Porque a transformação está em curso. A transformação está em curso. Né? Então, a informação cultural, tecnológica, científica, ela vem na frente. Porque atrás vem o progresso moral, que faz com que você não deixe ninguém para trás. Alvin Toffler dizia uma coisa muito interessante quando tinha aquele livro chamado A Terceira Onda, que naquele tempo, anos 80, a gente falava das 3 ondas: agricultura, indústria, tecnologia. Eram as 3 ondas. A gente tinha a revolução agrícola, a revolução industrial e a revolução tecnológica. Eram os 3 aspectos. E ele dizia o seguinte: aqui no Brasil é muito interessante que você vive as 3 ondas no mesmo tempo e no mesmo lugar. Ou seja, você tem gente trabalhando na sua casa que não sabe ler, que não tem onde morar, que não tem higiene. A gente está aqui falando de uma coisa numa dimensão dessa altura. Mas está ali a minha irmã trabalhando ali, ó. Ali atrás. Que provavelmente é alguém da comunidade que mora numa favela, que não tem acesso a tanta informação, a tanta tecnologia que nós temos, luz elétrica, internet, água encanada. Acender um interruptor e acender uma luz não é a realidade de quantos % da população do mundo. Abrir uma torneira e sair água clorada, qual é a realidade de tantas pessoas no mundo? Ou seja, há uma disparidade de auxílio a quem ficou para trás ainda. Está entendendo? Então, essa coisa vai chegando. Então, essa percepção da evolução que a gente tem é usar o arcabouço cultural e moral que a gente adquiriu para ajudar quem ficou para trás. Por aí. Né? Esse é o papel que nos compete, que nos cabe, quando a gente começa a entender a perspectiva da vida numa outra dimensão. A quantidade de doenças que ainda não foram erradicadas, que as pessoas não tem higiene. Não tem saúde, né? Não tem água encanada, não tem esgoto. Você passa aqui por a nossa região, a quantidade de esgoto que está estourada aí, que complica, né? Então, destaca ainda esse sábio orientador que o progresso espiritual do ser humano não se resume à aquisição de conhecimentos. O sentimento humano e a sabedoria são as 2 asas com que a alma se eleva para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, a superioridade do progresso moral sobre o segundo, o progresso intelectual. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias. Quando você é evoluído moralmente, você não retrocede. Você não permite-se mais fazer determinadas coisas, porque moralmente você já está transformado. Eu não me permito mais fazer isso. O homem velho que habita em mim fazia, mas eu não faço mais. Entendeu? Então, é por isso que a gente entende com o Cristo quando ele diz: onde estão os que te condenaram com a mulher adúltera? Porque todos nós já condenamos. Eu disse ontem a um espírito, quando o espírito virou-se para mim na reunião e disse: eu sou um criminoso. Aí eu usei Emmanuel, disse: irmão, criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Eu não posso chegar e dizer: não, você é um criminoso. Que conversa? Quem sou eu para estar julgando o crime de ninguém? Criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Então eu, nesta minha jornada, já cometi muitos equívocos. Já joguei muita pedra na cruz, já salguei a Santa Ceia inúmeras vezes. Né? Então eu não posso me arvorar na condição de um bom samaritano, dizer: não, agora eu vou condenar. Que conversa? Eu também já estive lá. E posso estar de novo, porque eu posso cair. Eu não posso dizer que desta água não beberei. Eu sou imperfeito.
Eu ainda não sou completamente evoluído moralmente. Então, é muito tênue a diferença e a linha que nos separa da moralidade. Eu posso estar aqui hoje numa condição moral digna e reta e amanhã eu, cair. Ninguém está livre. Ninguém está livre, né? dessa condição, porque nós somos imperfeitos. Né? Então, o avanço moral jamais será excessivo. Então, se a gente adquire esse conhecimento, a gente não perde mais. Né? Questão 779 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Nem todos avançam ao mesmo tempo. Há raças que estão mais atrasadas. O papel de quem está na frente é ajudar quem está atrás. Então, sempre vai haver alguém atrás e sempre vai haver alguém na frente. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que não somos o último nível, nem somos o primeiro. A gente está sempre no processo de auxílio mútuo, de cumplicidade. Sempre vai ter alguém na minha frente e sempre vai ter alguém na minha retaguarda. E a gente compreender que é elo nessa corrente é grandioso. Né? É grandioso. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Olha aí, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual antecipa o progresso moral. Por quê? Para fazer compreensível o bem e o mal. Pode o homem, então, escolher o que vai fazer, porque ele compreende o bem e o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais capacidade de inteligência eu tenho, maior a minha faixa de livre-arbítrio. Porque eu já sei o que é o bem e o que é o mal. Então eu já posso agir em nome de Deus, porque ele já nos deu mais capacidade para fazer. Né? Você não dá a chave da casa a uma criança de 5 anos, porque ela não sabe o risco que corre perdendo uma chave da casa. Mas você dá quando ela faz 18 anos, se ela tiver juízo. Não é isso? É o livre-arbítrio que acompanha. Muitas vezes, os povos mais instruídos são também os mais pervertidos, pois o progresso completo constitui o objetivo. O progresso completo é moralidade e evolução científica, né? Esse aspecto. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A gente está vendo isso? O uso da energia nuclear. A gente está vendo isso? A energia nuclear pode ser usada para produzir energia, para fornecer eletricidade, para alimentar o mundo. Mas também pode ser uma ogiva nuclear que destrói o mundo. Então, às vezes, o uso da inteligência não é o adequado. Né? O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Eu posso ser inteligente, mas moralmente atrasado. Foi o que aconteceu com os espíritos que vieram de Capela. Eles eram inteligentes, mas moralmente estavam atrasados. Vieram para a Terra para fazer o quê? Para ajudar a Terra a avançar tecnologicamente, mas se repararem moralmente. Então, é sempre uma solidariedade para a gente crescer, para a gente evoluir, segundo uma determinada lei. Né? Bastante grande, essa questão é maravilhosa, porque a gente vê o tempo todo alguém dizendo que o mundo está retrocedendo. O tempo todo alguém chega para ver, não é possível, o mundo está recuando aos saltos. Então, é o que ele diz, questão 784 do Livro dos Espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de ele avançar, caminha ao recurso? Kardec perguntou isso em 1857. Essa pergunta é atualíssima. Do ponto de vista moral, pelo que a gente está vendo por aí, não parece que a gente está retrocedendo. Porque há 40 anos atrás não era assim. Não é isso? Resposta dos espíritos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos.
Ou seja, ele passa a perceber que aquilo é um excesso. Ele descobre que é mal. Né? Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, tem que chegar no fundo do poço para a gente perceber a necessidade do bem de mudar e das reformas. Hein? Mas, claro, tem alguma lei que a gente segue que não seja de Deus? Todas as leis são leis de Deus. Permitir que chegue ao máximo, Deixe. né, da violência. Deixe. Ao máximo. Você chega para uma criança, ensina. Chega um ponto que você diz, faz o quê? Aí depois ele acredita, Chega um ponto que você diz o quê? Deixa. Ele vai aprender com a necessidade. Né? Então, faz-se mistério que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos do progresso. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Ou seja, entender que este momento de transição da matéria é passageiro e que adiante existe uma felicidade muito mais duradoura, que é a felicidade do reino dos céus. Né? Kardec comenta essa questão de que há duas espécies de progresso que se prestam muito mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desse século, todos os incentivos. Ou seja, o progresso intelectual nos povos civilizados tem sido mais incentivado. Por isso mesmo, atingiu um grau que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o progresso moral se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o 19 e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Ou seja, os estágios de evolução. Né? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Né? O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência. Durante o outro, em moralidade. Ele vai sempre nesse balanço. Né? Na próxima semana, a gente vai estudar civilização, que vai concluir o estudo. Né? E é por que indício se pode reconhecer uma civilização completa. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque na próxima semana a gente vai estudar, mas é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 793, né? Reconhecer, aliás, pelo desenvolvimento moral. Né? E é maravilhoso quando ele diz: credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestir melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorridos a primeira fase da civilização. Ponto. Somos povos esclarecidos, ainda não civilizados, porque ladeamos ainda com essas desigualdades
que estão campeando na nossa sociedade. Né? Eu não posso ser feliz se a dor do outro dói em mim. Então, enquanto tiver uma criança com fome na Somália, enquanto tiver um desequilíbrio social no Irã, onde houver guerra, a gente não pode ser feliz plenamente, porque ninguém arranca uma estrela, uma flor, sem ferir uma estrela. Essa é a percepção do orbe que a gente precisa formar e construir para nós. Né? Então, por aí, não é isso? A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera mais especiais desconhecidos do estado do homem primitivo. Né? Então, estamos caminhando. Concluindo, já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor que, acima de tudo, é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina, aformoseia-se por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros, do progresso, que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a ao alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4. Cultura para a doutrina espírita é acúmulo de conhecimento, mas principalmente aprendizado moral. O sentimento humano e a sabedoria são 2 asas com que a alma se eleva para a perfeição infinita. Questão 204 do livro O Consolador. O sentimento humano e a sabedoria são as 2 asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Então, tenhamos sempre em mente essa necessidade de bater as asas do nosso espírito rumo à plenitude. O amor e o instrumento. O amor e a sabedoria. O amor e a cultura. Então, que Jesus nos abençoe na formação desse ser pleno que somos todos nós. Né? Então, maravilha, meus irmãos. A gente vai chegando à conclusão desses estudos, aprendendo tanta coisa que nos tranquiliza na perspectiva do evoluir, nos faz compreender melhor o mundo que a gente vive, nos faz assimilar tantas diferenças e contribuir com elas da melhor maneira possível. Né? E essas diferenças não estão longe da gente, não. Essas diferenças, muitas vezes, estão dentro de casa, estão na nossa família, no nosso prédio, né? na nossa vizinhança, nos clubes sociais. Então, muitas vezes, a gente está sendo preparado para mudar o nosso mundo e mudar o mundo que a gente influencia. Né? Nós somos esses colaboradores do Cristo que saímos a semear, transformando-se, aformoseando-se por dentro, com a presença do amor em nossas vidas. A gente pode espargir essas sementes de amor que vão equilibrando o mundo e transformando a realidade em que a gente vive. Né? Então, todas as vezes que a gente pensa assim, a gente vive melhor, a gente acerena o nosso pensamento, a gente acalma o nosso ser. Né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente siga adiante com Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Né? Vamos em frente.